O avanço de Vladimir Putin por Pokrovsk é um dos mais sangrentos da guerra na Ucrânia. A Rússia enfrenta o maior número de mortes. Milhares de soldados russos foram vítimas da visão limitada de Putin sobre Pokrovsk. O líder da Rússia parece não se preocupar com a segurança ou bem-estar dos soldados. Tropas russas são enviadas à Ucrânia e, se não seguirem exatamente as ordens de Putin, ele as descarta. Putin abandona seus soldados em Pokrovsk, deixando-os morrer quando acha que já cumpriram seu propósito. Segundo o soldado russo Vladimir Valerievich Dolyanov, comandante do 6º Regimento de Tanques da Guarda da Rússia, o soldado relata ter sido deixado sozinho por 6 dias em Pokrovsk, sobrevivendo apenas com maçãs e casca de árvore. A insensibilidade de Putin ficou evidente para Dolyanov. Em 15 de novembro, o portal alemão Focus Online divulgou vídeos do soldado russo explicando o motivo. Dolyanov já deveria saber o que esperar do líder da Rússia antes de sua unidade atacar as fortalezas de Donetsk, na Ucrânia. Dolyanov contou ao Focus Online que recebeu ordens de superiores para atirar em 5 de seus próprios soldados antes de uma operação. Dolyanov disse que recusou essa ordem, que aparentemente foi dada porque os soldados se recusaram a participar de um ataque a Pokrovsk. Dolyanov evitou cumprir a ordem ao convencer os 5 a se juntar à sua unidade para participarem juntos do ataque. O soldado russo não sabia que provavelmente só adiava a morte dos colegas. No momento do ataque, Dolyanov logo notou que a liderança russa não fornecera quase nada do necessário para suas forças terem chance de sucesso. O 6º Regimento de Tanques da Guarda estava sem apoio de tanques e com suprimentos mínimos. O contra-ataque da Ucrânia devastou a unidade, deixando Dolyanov gravemente ferido devido a múltiplos estilhaços e a uma lesão na perna que o obrigou a ficar fora de combate. Qualquer país civilizado começaria a fazer tudo o que pudesse para retirar seu soldado ferido do campo de batalha. A Rússia deixou Dolyanov ao seu próprio destino. Sempre há mais soldados para mandar ao moedor de carne de Pokrovsk. Espancado, sangrando e exausto, o soldado russo sabia que precisava escolher. Ele podia morrer ali ou tentar fugir sem ajuda do país. Nos 6 dias seguintes, segundo o Focus Online, Dolyanov rastejou pelo campo de batalha de Pokrovsk. Seu ferimento o impedia de andar. No entanto, seu maior problema era algo que mencionamos anteriormente: a completa falta de suprimentos. Dolyanov estava com alguns de seus camaradas, e eles sobreviveram. Alimentaram-se de algumas maçãs e comendo casca de árvore sempre que podiam. Não tem comida nem bebida nenhuma aqui. Estamos só mastigando maçãs. Antes disso, eu estava comendo casca de árvore. É chá! Os suprimentos aqui são horríveis, diz Dolyanov. Quem acompanha a má administração de suprimentos pela Rússia desde o início da guerra não se surpreende. A comida costuma faltar aos soldados, pois a Rússia tenta economizar ou não envia suprimentos, a tempo de lançarem seus ataques fracassados. A situação está tão crítica que muitos soldados russos precisam buscar alternativas até para suprimentos básicos. Segundo o Kiev Post, em 19 de setembro, alguns soldados russos recorrem a financiamento coletivo para obter suprimentos. Botijões de gás não são fornecidos. O que recebemos é carne enlatada, grãos e cigarros, e só isso, nada mais. O restante precisamos comprar ou receber de casa, contou um soldado russo em ligação interceptada. Segundo o portal, parece que as forças da Rússia enfrentam uma situação de tudo ou nada. No caso de Dolyanov, sua unidade tinha um pouco de gasolina para operar tanques, mas isso foi à custa da comida. Quanto ao soldado russo não identificado na ligação interceptada, eles recebem comida, mas nada que realmente possa ajudá-los a lutar contra a Ucrânia. Ambas as situações são desesperadoras, e ambas destacam o quanto Putin se importa pouco com os soldados que ele envia para a linha de frente. Eles são apenas bucha de canhão para o líder da Rússia. Por isso, podem ser sacrificados e deixados em Pokrovsk. Há soldados russos em situação pior que Dolyanov. Em abril, o The Express publicou uma matéria sensacional alegando que soldados russos estavam passando fome. Alguns chegaram a matar e comer cachorros para sobreviver. O veículo divulga parte de uma conversa interceptada pela Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, envolvendo uma mulher com conhecidos nas Forças Armadas de Putin. Eles ficaram sentados em um abrigo por 2 semanas. A comida acabou. Eles comeram o que tinham,
disse a pessoa não identificada. Outra ligação interceptada, desta vez fornecida pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, ou Serviço de Segurança da Ucrânia, mostrou um soldado russo não identificado, dizendo a um camarada: "Está tudo uma merda. Os ucranianos estão nos batendo como crianças. Estamos comendo cachorros, não tem comida. Hoje, comemos um Yorkshire Terrier. Só tem uma conclusão para tirar de tudo isso. A Rússia não está fornecendo ao seu exército o que eles precisam." Isso foi ainda mais evidente para Delianinov, que precisou sobreviver com o que achava, enquanto tentava voltar à base russa perto de Pokrovsk. Mesmo assim, o soldado russo sobreviveu. Ele rastejou até uma posição da 24ª Brigada da Rússia, acreditando que poderia ser resgatado e evacuado de Pokrovsk. Delianinov estava enganado. O soldado descobriu ao chegar à base que sua unidade nem tentou evacuá-lo quando foi ferido. Ele foi abandonado no campo de batalha, com suas unidades apenas o reportando como desaparecido, sem tentar procurá-lo. Essa constatação levou Delianinov a fazer uma amarga declaração online. Os feridos não são evacuados, apenas deixados para morrer. Foi o caso de Delianinov, que sobreviveu de alguma forma, e quando ele conseguiu falar, tinha muito a dizer sobre a forma como seus comandantes o trataram. O soldado russo afirma que a nova tática de enviar pequenos grupos com pouco equipamento para invadir a Ucrânia é perigosa. Esses soldados são obrigados a marchar por dias, cruzando campos minados sob fogo. Se esses soldados chegarem à linha de frente, quase não terão apoio. É o assassinato intencional dos próprios homens pela Rússia, diz Delianinov. Pokrovsk ficou tão ruim que superou a batalha, que revelou o quanto Putin pode ser insensível com seus soldados. A Batalha de Bakhmut. Isso é ainda pior. Parece que todos foram enviados para a morte. É uma porcaria, diz o soldado exausto. Jovens, droga, estão morrendo aqui um após o outro. Fodido. Para entender o que Delianinov quer dizer, é importante notar que a Batalha de Bakhmut fez a Rússia perder muitos soldados para conquistar um assentamento ucraniano. Em março de 2023, quando a batalha ainda estava acontecendo, o Guardian informou que a Rússia já havia perdido até 30.000 de seus soldados lutando pela cidade. Ao fim da batalha, vencida pela Rússia com o sacrifício de soldados usados por Putin como bucha de canhão, o número de baixas aumentou muito. Quanto maior. Em junho de 2023, a Reuters noticiou que analistas militares estimam que a Rússia perdeu quase 10.000 soldados na batalha pela cidade. Há indícios de que isso é ainda pior do que o que ocorre com a Rússia em Pokrovsk atualmente. O ex-colunista da Forbes, David Yaxi, afirmou que a Rússia perdeu 10.000 soldados só na batalha por Pokrovsk entre janeiro e outubro de 2025. Lembre-se, os combates começaram antes de 2025 e ainda continuam. Em outubro mesmo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia teve 25.000 mortes confirmadas de soldados, sendo a maioria delas na direção de Pokrovsk. Publicamos um vídeo sobre aquele mês sangrento. Confira para saber mais. Isso são pelo menos 125.000 baixas em Pokrovsk desde o início de 2025. Então, Delianinov está certo. Putin não só abandona soldados em Pokrovsk, como perdeu tantos, que a batalha pela cidade se tornou a mais prejudicial para a Rússia desde o início da guerra da Ucrânia. Delianinov também não tinha terminado com suas acusações ali. Delianinov afirma que Putin abandona seus soldados em Pokrovsk e permite que sejam extorquidos enquanto tentam sobreviver na linha de frente. Soldados russos são obrigados a transferir de 15.000 a 20.000 rublos cada, o equivalente a dólares americanos. Dólares americanos 1.840 a dólares americanos. Dólares americanos 2.460 para um chamado Fundo da Companhia. As doações supostamente são voluntárias, embora na verdade não sejam nada disso. E Delianinov afirma que os soldados russos não sabem para onde vai ou como é gasto esse dinheiro. Ele diz que possíveis testemunhas contra seus superiores foram mortas sistematicamente. A Rússia permite que comandantes fiquem impunes de assassinatos ao abandonar soldados que não servem aos interesses de Putin. A trajetória de Delianinov envolve abandono, raiva e exploração, mas você também pode acreditar que o que ele relata é um caso isolado. Talvez a Rússia não tenha abandonado esse soldado para morrer em Pokrovsk.
Ele pode simplesmente ter passado despercebido, ou seus colegas podem realmente ter achado que ele estava morto. Há várias histórias sobre os horrores que a Rússia faz com seus próprios soldados, confirmando o que Delianinov relata. Sobre o abandono, há cada vez mais evidências de que Putin segue deixando suas tropas morrerem. Confira o que ocorria no delta do rio Dnipro no fim de outubro. Em 23 daquele mês, o Independent afirmou que tropas russas no delta estavam presas na chamada Zona da Morte, constantemente patrulhada por drones ucranianos. Lá, os soldados de Delianinov passam fome e bebem água direto do poluído rio Dnipro. Pelo menos os soldados sobreviventes estão fazendo isso. Desde janeiro, 5.100 soldados russos morreram naquele delta, alguns por fome devido à falta de suprimentos. Há muitos ecos da história de Delianinov aqui. E as chances são de que aqueles que estão sobrevivendo no delta do Dnipro nem sequer serão resgatados ou evacuados. A Rússia tem um histórico ruim nesse aspecto durante quase toda a guerra. Em julho de 2024, a Medusa publicou um artigo afirmando isso. Médicos do Ministério da Defesa russo creem que alguns soldados russos gravemente feridos poderiam ter sobrevivido com atendimento médico. Médicos afirmam que a adoção ampla do atendimento médico de emergência é inviável na Ucrânia. E soldados russos sofrem as consequências. A UNN confirmou isso em um artigo sobre um relatório dos serviços de inteligência do Reino Unido que faz essa afirmação. Muitos russos feridos morrem na Ucrânia porque a Rússia não consegue evacuá-los a tempo. A ausência de blindados e a ameaça de drones causam atrasos na evacuação de soldados russos feridos, diz o relatório. Isso provavelmente eleva o risco de ferimentos graves e mortes entre os que são evacuados pelo sistema médico. Então, não é só que Putin está abandonando seus soldados. A Rússia é tão ineficaz na medicina de guerra que mesmo evacuados ainda correm alto risco de morte. É uma situação que o Centro de Análise de Políticas Europeias, ou Centro de Análise de Políticas Europeias, afirma se resumir a uma escolha sombria para os soldados da Rússia. Eles lutam ou morrem. O veículo afirma que muitos dos feridos da Rússia não recebem atendimento médico, e os que recebem passam por cuidados que não estão de acordo com o padrão adequado. Putin também não liga para isso. Os soldados que são evacuados, em vez de serem abandonados, simplesmente são enviados de volta para a linha de frente, independentemente de terem se recuperado dos ferimentos, afirma Centro de Análise de Políticas Europeias. Em 2025, a Centro de Análise de Políticas Europeias relatou que Gennady Krasnikov, chefe da Academia Russa de Ciências, afirmou que 98% dos soldados russos feridos voltaram ao combate no ano anterior. Ele atribuiu isso à medicina russa, mas os dados mostraram que soldados ainda doentes eram enviados de volta ao combate. A maior prova de que Putin não se importa com a vida de seus soldados é a proporção de mortos e feridos nas tropas russas. Em outubro, o político informou que a proporção era de um soldado russo morto para cada 13 feridos, o que é extremamente ruim. Mais de 40% das baixas russas são estimadas como soldados mortos em combate. O treinamento deficiente em medicina tática é apontado como uma das causas dessa proporção. Tudo se resume ao que Delianinov diz em sua história. A Rússia frequentemente abandona suas tropas e repete isso em Pokrovsk. Se esse abandono é literal, como em Delianinov, ou por cuidados médicos ruins, ou falta de suprimentos, é irrelevante. Putin trata esses soldados como carne de canhão para a Ucrânia e parece satisfeito em vê-los sendo sacrificados. Se isso significar que a Rússia avance, nem que seja alguns metros em direção à cidade de Pokrovsk. E não é só o abandono que um soldado russo precisa temer. Lembre-se do começo da história de Delianinov. Seu sofrimento começou quando os comandantes ordenaram que matasse 5 companheiros. Assim como nas questões de abandono, essa ordem de matar aqueles que não obedecem está longe de ser algo estranho para Putin. O líder da Rússia usa os comandantes militares para garantir a situação de lutar ou morrer, como descrito por Centro de Análise de Políticas Europeias. Em 30 de outubro, o Guardian noticiou que comandantes russos executam soldados que se recusam a obedecer ordens nesta guerra, aparentemente sem fim. Em outros casos, os soldados são enviados em missões suicidas. Isso levará à morte deles, permitindo que Putin os use para gastar mais uma bala ucraniana antes disso. O The Guardian afirma que o veículo independente Virtska fez a descoberta ao reunir depoimentos de ex-soldados, parentes de russos mortos e reclamações oficiais.
Vídeos vazados foram analisados e o veículo afirma ter identificado ao menos 150 mortes ordenadas por comandantes russos contra suas próprias tropas. O veículo afirma que o número real pode ser bem maior. Tropas que desobedeceram ordens foram jogadas em buracos cobertos com grades, molhadas e espancadas por horas ou dias. Segundo o jornal O Guardião, a investigação revelou que, em certos casos, eles foram obrigados a lutar até a morte em batalhas de gladiadores, segundo testemunhas. E se tudo isso já não fosse distorcido o suficiente, reportagem do Telegraph de 17 de outubro revela que soldados russos foram algemados em árvores e deixados sem comida ou água como punição. Isso une o pior da história de Delianine. Abandono e comandantes mandando matar seus próprios soldados. De repente, a história do soldado não parece tão fora do comum assim. O relato de Delianine se soma a várias histórias de Putin abandonando ou maltratando soldados russos, seja em Pokrovsk ou outro lugar. Com tantas evidências, não surpreende que nenhuma equipe médica tenha vindo buscar Delianine. No contexto de como a Rússia parece tratar seus feridos, isso já era esperado. O soldado rastejou por 6 dias sem comida para receber tratamento para seus ferimentos. E não deveria ser surpresa que seus antigos companheiros simplesmente presumiram que Delianine estava morto ou desaparecido o tempo todo. Isso parece ser prática padrão no exército de Putin. Assim que você não está de pé e avançando contra o inimigo, você se torna inútil. Segundo o presidente da Rússia, os comandantes russos consideram seus soldados descartáveis, refletindo o tratamento de Putin. Em um artigo de julho, o Wall Street Journal apoiou esse ponto de vista através de um perfil sobre outro soldado russo chamado Mikhail Simdyankin, um universitário que se alistou no exército russo após ver um cartaz de recrutamento dizendo que ele receberia um pagamento generoso por fazer o trabalho de um homem de verdade. Simdyankin logo descobriu o real significado desse trabalho ao estar na linha de frente na Ucrânia, apenas 3 semanas após se alistar. Simdyankin acabou se ferindo. Os comandantes ordenaram que Simdyankin avançasse contra uma fábrica destruída, onde mais de 20 companheiros famintos e feridos estavam encurralados. Por meses, a Ucrânia avançou de 3 lados, diz o soldado russo. Quase todos os 100 soldados do grupo foram mortos ou gravemente feridos. Simdyankin sobreviveu e tinha uma mensagem simples para transmitir enquanto estava preso em um campo na Ucrânia. Nossos comandantes nos consideravam descartáveis e não ligavam para nossa sobrevivência. Delianine concordaria com essa avaliação após sua própria experiência. E nada disso é por acaso. Abandonar as tropas é parte do plano de Putin, como vemos agora em Pokrovsk e durante toda a guerra. A insensibilidade de Putin com suas tropas não pode durar, nem que seja por questões práticas, não por compaixão. O motivo é que Pokrovsk está custando caro para Putin, pois as grandes perdas de tropas e os problemas de recrutamento dificultam o reforço do exército russo na cidade. Assista ao nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para conhecer mais histórias reais sobre servir nas Forças Armadas da Rússia. E obrigado por assistir. Obrigado por assistir.